Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 6 de março de 2025, logo após a quarta-feira de cinza de carnaval, e não à toa, exatamente na quarta-feira de cinza, que conta-se 40 dias para frente, e é o período em que se comemora a clássica e transcendental Quaresma, que vai da quarta-feira de cinza e se estende exatamente até o dia de Páscoa. E esta é a razão pela qual, desde já, dou as boas-vindas aos senhores e senhoras, guerreiros de VC, alunos de direitos, operadores de direito, a população em geral, em especial os seguidores e ouvintes do presente canal. Desde já agradeço aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos ao presente canal da cidadania. Espero que todos tenham passado um excelente Natal e tenham triunfado neste início de Quaresma, que se dá exatamente a partir da quarta-feira de cinza, foi ontem no caso, se estende até o próximo dia de Páscoa. E esta é a razão pela qual, uma das razões pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois já existe no mínimo 2 ou 3 vídeos que eu falo acerca dos contornos e alcances da Quaresma, das origens do Carnaval, o verdadeiro espírito da Quaresma, que significa que se dá a partir da quarta-feira de cinza e se estende até a Páscoa. Mas no presente canal, em que pese, você que está chegando agora e não conhece o propósito mesmo, eu batizei como o canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, exatamente porque na primeira plataforma, você que está chegando agora terá a oportunidade de ter acesso a videoaula de forma gratuita, onde eu falo sobre as mais diversas ramificações do direito constitucional, notadamente naquilo que vem sendo deliberado pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, e é excesso a corte do Supremo Tribunal Federal, a saber, o Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, à época, não vidara em dizer ter o mesmo a faculdade de errar por último. A sorte é que no presente canal, em que pese, você tem a oportunidade de poder contar com o Tribunal de Cristo na terceira plataforma, pois quando a gente não consegue dirimir os mais diversos e complexos problemas do dia a dia na plataforma 1 e 2, aqui a gente tem uma terceira instância que eu batizei como o Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas sem mais delongas, hoje estou voltando aqui, notadamente no dia 6 de março, logo após a quarta-feira de cinza de carnaval. E 6, para quem não sabe, significa o número do homem, e é um dos 6 dons do poder do Espírito Santo, bem como os 3 primeiros, que representam a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, e é representado exatamente pelo amor, gozo e paz. E os outros 6 que simbolizam o dia de hoje, em que eu estou aqui a fazer o presente vídeo, representa as 6 condutas do homem que deve ser diariamente lapidada, bem como a inteligência, conselho, alegria, o homem deve ser alegre, regozijai-vos, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso, e os 7 frutos, ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso, aliado às 6 armaduras do Todo-Poderoso, do capacete à bota da paz. Diariamente estamos aí preparados e munidos, por que não dizer ungido, com todas as armaduras de Deus para podermos enfrentar 1/3 dos anjos de Satanás, pois Lúcifer corrompera 1/3 dos anjos de Deus por meio da rebelião de Lúcifer, na ocasião em que Lúcifer, que era um dos anjos mais belo, mais poderoso que Deus já criara, no alto de sua infinita grandeza, mas Lúcifer, se achando que poderia ser maior do que o seu Criador, a saber, Javé Shadon, Javé Shalom, eu sou o que sou, Adonai, Elohim, e etc.,
resolvera de forma deliberada, sem fazer a menor cerimônia, tampouco hesitar em perpetrar a odiosa, nociva e deletéria rebelião de Lúcifer, para que o mesmo corrompera um terço dos anjos de Deus, e Deus não poderia deixar barato, arremessou ou arremessara um terço dos anjos de Deus juntamente com Lúcifer, que se encontra acorrentado lá no Sheol e no Hades, esperando o dia do tribunal de Cristo ou o dia do Senhor. E isso significa exatamente entendermos, em uma primeira síntese estreita, que se Lúcifer corrompera um terço dos anjos de Deus, Deus continua rígido com 2/3 de anjos para combater um demônio, ou seja, cada demônio que diariamente não faz a menor cerimônia, tampouco hesitam em tentar nos desviar do caminho estreito, pois estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça, como dizia Billy Graham. Mas podemos contar com, no mínimo, 2/3 de anjos de Deus para combater um demônio. E esta fora exatamente a razão pela qual hoje estou voltando aqui, desde já dando as boas-vindas aos senhores e senhoras, aos novos inscritos, sejam todo mundo bem-vindo, bem-vindas. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, pois isso comunicará e ajudará o algoritmo do YouTube a recomendar o presente vídeo para o maior número de pessoas. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, se inscreva no presente canal, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. E se tiver vontade, deixe ao final seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo, aula em tese, não fique maior do que eu pretendo, desde já passo a comunicar o título, objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Eu sou, eu posso, eu quero. À luz da física quântica, da filosofia e da neurociência. E por que não dizer, dos 6 tipos de medo estabelecidos por Napoleão Hill em sede de seu clássico livro, Mais Esperto que o Diabo. E hoje, fecha aspas, eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer, existir entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas hoje, estou voltando aqui para deliberar acerca do respectivo tema, não obstante soar simples ou comezinho, não obstante nos possibilitar fazer uma grande reflexão acerca de dada temática, a saber, eu sou, eu posso, eu quero, à luz dos 6 medos estabelecido no bojo do livro Mais Esperto que o Diabo, que é um livro best-seller, escrito por Napoleão Hill, onde esse livro, na verdade, foi publicado há mais de 50 anos após a sua morte, pois o título, à época, a família ficara receosa, com medo de gerar muitas polêmicas, e esta foi exatamente a razão pela qual a família de Napoleão Hill resolvera publicar o mesmo, por meio e com base no manuscrito deixado pelo erudito e transcendental Napoleão Hill. Mais de 50 anos depois, esse livro se torna um best-seller, e não à toa, vou pegar ele aqui, está aqui. Napoleão Hill, mais de 100 milhões de cópias vendidas esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo. E no bojo desse livro, Napoleão Hill estabelece 6 tipos de medos. Medo que trava, medo que se de um lado é da essência da natureza humana o medo, mas o medo, ele para além de servir de autodefesa, ele também serve para o homem manifestar as suas emoções, reagir a determinados fatos e atos humanos. Mas esse livro Napoleão Hill, para além de ter sido vendido mais de 100 milhões de cópias no mundo, se tornando best-seller, mundialmente falando, o livro Mais Esperto que o Diabo, que se baseia em 7 princípios, onde Napoleão Hill é convidado e patrocinado pelo ex
um dos maiores magnatas do aço dos Estados Unidos de 1990, saber Andrew Carnegie, para visitar mais de 2.000 pessoas, entrevistar pessoas que tiveram sucesso e pessoas que não tiveram, para delimitar os contornos e alcance, quais os princípios e quais os erros em que as pessoas que não tiveram sucesso praticaram, e esta é a razão pela qual as mesmas não foram bem sucedidas. Mas na época em que o magnata do aço saber Andrew Carnegie, em início de 1900, convidaram Napoleão Hill para visitar o mundo, para entrevistar milhares e milhares de empresários bem-sucedidos, ele foi pedagógico de dizer que Napoleão Hill, em tese, iria ter mais sucesso em entrevistar as pessoas que não foram bem-sucedidas, ou seja, fracassadas. E com isso ele cria 7 princípios, um deles dizendo que não terá sucesso a pessoa que tem um perfil de fazer só o que quer. Outro sim, também não terá sucesso as pessoas que só fazem o que os outros querem. E ele cria também uma tese dizendo que sardinha lado ao lado de sardinha, sardinha é nossa zona cinzenta de conforto, e tubarão lado ao lado de tubarão. Tubarão é aquele que busca oportunidade, transforma negativo em positivo. Mas esse livro de Napoleão Hill, ou seja, Mais Esperto que o Diabo, venderam mais de 100 milhões de cópias, tornaram o maior best-seller, exatamente porque Napoleão Hill é um dos autores mais lidos de todos os tempos na área do autoconhecimento. Suas ideias têm influência em gerações inteiras, ou seja, transcendem. E para além disso, hoje o que me motivara também, por via reflexa, a falar sobre esse tema, eu sou, eu posso, eu quero, foi exatamente esse outro livro aqui, que é outra obra-prima de um senhor de uma universidade do Nordeste, notadamente do Rio Grande do Norte, é o UNP, o grande erudito Paulo de Paula. E hoje, como todos nós, né, passamos, dada essa nossa miserável natureza humana, por aqueles dias nem um pouco ortodoxo, para não dizer aquele dia angustiante, aquela angústia de Jacó, hoje estava meio inquieto, meio desestimulado, logo após essa quarta-feira de cinza. E não à toa, né, a quarta-feira de cinza é o período em que a Igreja Católica, notadamente a Igreja Católica, usa, né, para peregrinação, para jejum, para sacrifício, né, e não podia ser diferente. Eu amanheci hoje assim, meio apático e meio triste. E quando eu entro no meu estudo, meu lugar de trabalho aqui, que é esse espaço aqui onde eu realizo e trabalho também na minha banca de advocacia, me deparei, todo o Espírito Santo me guiou meus olhos para o topo da prateleira, lá atrás, e o que eu vi foi isso aqui. Eu sou, eu posso. Esse livro aqui é um livro muito interessante, da lavra desse erudito intelectual Paulo de Paula, onde ele baseia a sua obra na sua vida, na sua história, na sua experiência de vida, e cria um verdadeiro mantra da filosofia, com base na filosofia, na física quântica e na neurociência. Ciências e pseudociências, essa que eu utilizo, né, na maior parte dos vídeos em que faço aqui, notadamente na área da filosofia, na área da neurociência e da psicanálise. Mas qual for exatamente a razão e a motivação de hoje criar, e por que não dizer, falar e deliberar acerca do respectivo tema? Eu explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. O tema eu sou, eu posso, eu quero, à luz, né, dos 6 medos pré-estabelecidos por Napoleão Hill em série do respectivo livro Mais Esperto que o Diabo, nos permite fazermos uma breve reflexão nesse dia 6
ulterior ao carnaval, ulterior à quarta-feira de cinza, exatamente acerca de nosso existencialismo, dessa ideia em que somos finitos e só Deus é eterno. Não à toa, céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Mas esse tema eu sou nos remonta lá para o Êxodo, a época de Moisés. Para quem não conhece Êxodo, Moisés escreveram no mínimo os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés previa a sua própria morte. E em Gênesis, a gente pode observar que em determinado momento da cronologia bíblica, Moisés tem um encontro com o Todo-Poderoso, um encontro com a clássica sarça queimando, que a sarça na verdade era Jesus. Quanto mais fogo aquela sarça tomava, mais rígida ela ficava, ou seja, ela não se decompunha, ela não se desconstituía. E ali era o fogo consumidor do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso fala para Moisés que ele estava pisando em terra santa, deveria tirar a sandália. Tira a sandália, pois você está pisando em terra santa. E Moisés, sem acreditar no que estava a presenciar e ouvir, tira a sandália, obedece. E o Todo-Poderoso propõe uma espécie de aliança para Moisés, para o servo Moisés, aquele que lá na frente ele vai dizer que ele amava, quando ele existia profeta, ele falava com seu povo por meio dos profetas. Mas Moisés, ele o amava de tal maneira que ele, seu servo Moisés, que ele até já tinha visto a sua face, pois ninguém resiste a Deus. Existe uma música que diz: dono de toda ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que haja, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Isso é só um trecho que eu adoro, essa música gospel, que retrata exatamente o poder, o inefável poder e amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que não olvidara em doar o seu Filho unigênito para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Jesus, para além de ter se feito maldito na cruz para nos fazer bendito, o teu sim por via reflexa, Jesus, mesmo sendo Deus Pai e Deus Espírito Santo, segundo a Trindade, segundo a Cristologia, que é uma das disciplinas da teologia cristã e judaica, Jesus, para além de se esvaziar do trono de Deus para se fazer homem e céu na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, por via reflexa, Jesus também se fizera maldito para nos fazer bendito. E Jesus vivera e morrera como todos nós, para que nós pudéssemos viver igual a Ele. Jesus descera ao ponto mais baixo da terra, a saber, o Hades e o Sheol. E 3 dias após a sua ulterior ressurreição, no terceiro dia, ele subiu ao ponto mais alto do universo, a saber, o colo de Abraão, sinônimo de terceiro céu, onde Paulo de Tarso, certa feita, não olvidara de ter ido a um paraíso e lá ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne, e como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, doravante disse para Paulo de Tarso: para ti baixa a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso.
o Javé Shadon, Javé Shalom, Elion, Elohim. Eu sou o que sou, objeto de nosso estudo de hoje. Mas, voltando para o êxodo de Moisés, aquele que escrevera os 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, onde ele mesmo previa a sua própria morte, em determinado momento da aliança feita com Moisés, Deus disse que queria que Moisés fosse ao Egito, ao faraó, para pedir que o mesmo libertasse o seu povo de mais de 400 anos de cativeiro. E Moisés fica surpreso e diz: como eu, um homem simples, mal sei falar, como é que o faraó irá me dar ouvido? E o Todo-Poderoso disse: não vos preocupeis. É claro que eu estou usando aqui uma linguagem, estou usando aqui um vício de linguagem. Mas o Todo-Poderoso disse: não se preocupe que seu irmão Arão está vindo aí, tudo que você precisar dizer para o faraó, ele irá dizer. E ele, para exibir o seu poder, pega para Moisés, usa o cajado de Moisés, pede para ele jogar no chão e o Todo-Poderoso transforma aquele cajado de madeira em uma serpente. Em seguida, pede para Moisés pegar no rabo da serpente e ela se torna cajado novamente. Mas Moisés continua cético em não acreditar naquela aliança que estava sendo proposta para ele. E diz, em determinado momento de dada aliança, que, indagando para o Todo-Poderoso, que se o faraó perguntasse quem havia o mandado, quem ele disse o que ele deveria falar. E o Todo-Poderoso disse: diga que quem me mandou foi eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou representa um dos 9 nomes que Deus é chamado em hebraico. Eu sou o que sou, Elohim, Adonai, Javé Shadon, Javé Shalom. E lá no livro escatológico da Bíblia, Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos, como dizia os gentios? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Criei exatamente o presente título em razão de um dos nomes de Deus, a saber, eu sou o que sou. Pois o mesmo, para além de nos remontar ao êxodo de Moisés, o Trocim, por via reflexa, também nos remonta a triunfal Torre de Babel, onde, por via reflexa, observamos os remanescentes da Torre de Babel, os remanescentes da Arca de Noé, onde estavam ali todos falando a mesma língua, e Deus desce com seus anjos até aquela Torre de Babel e diz: vamos lá, vamos ter que ir até lá, pois se a gente não descer até lá, ou seja, Deus falando com seus anjos para descer até a Torre de Babel, onde havia aqueles remanescentes da Arca, da Era de Noé. E aí ele desce porque disse que se não fosse lá para frear aqueles homens que estão a construir a Torre de Babel, eles não teriam limite para a criação. E aí nos remonta ao livre-arbítrio, que é uma potência que Deus nos colocara para fazermos ou não fazermos determinadas coisas sob pena de respondermos pelas condutas desviantes. É claro que esse livre-arbítrio, em tese, não é ilimitado. Se fosse, Deus não teria descido lá na Torre de Babel para frear aqueles remanescentes da época da Arca de Noé. Sobretudo, por via reflexo, segundo a neurociência, também não teria colocado a serotonina, que é um neurotransmissor que serve para controlar todos os neurotransmissores, inclusive a dopamina, que fica aqui localizado aqui no córtex, ou seja, em nossa zona cinzenta, onde Mann está implantando aí chips na mente humana, remontando aí a besta, e o número 666,
remontando a internet das coisas. Mas, afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a época dos gentios. E qual fora exatamente a razão pela qual devemos focarmos nessas palavras: eu sou, eu posso, eu quero, à luz da Torre de Babel, à luz da lei de atração, à luz da energia quântica e à luz da neurociência. Quando vamos para a neurociência, nos deparamos com algo muito interessante, notadamente quando estamos a falar de um dos mais famosos neurocientistas norte-americanos, a saber, Albert Sapolsky, para quem vem disseminando a tese da não existência do livre-arbítrio, dizendo que o livre-arbítrio representa tudo aquilo que podemos controlar. E aí, neste ponto, a gente lembra do estoicismo, que é uma filosofia temporal da inteligência emocional, representada e defendida notadamente por Marco Aurélio, ex-imperador romano, Sêneca, contemporâneo de Jesus, Paulo de Tarso, e citado por Dom Jerônimo. Mas esse tema é muito intrigante, eu sou, nos permite fazermos diversas reflexões para a capacidade que temos de construir, de usar o futuro por meio da dopamina. Dopamina é aquilo que aspiramos, aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Serotonina é o freio que serve para quando conseguimos as mais diversas coisas, planos e metas, objetivos, a gente saber frear e saber gozar. E não à toa, o gozo é um dos 9 frutos do dom do poder do Espírito Santo, ao lado do amor, do gozo e da paz. Mas quando a gente observa eu sou, esse termo eu sou, um dos nomes de Deus, nos possibilita fazermos diversas reflexões, inclusive analisarmos os contornos e alcance de nosso existencialismo. Essa ideia de finitude, que só Deus é eterno e nós somos efêmeros e podemos soprar a qualquer momento. E é exatamente esta a razão pela qual não podemos ter medo. E por falar em medo, Napoleão Hill estabelecera no mínimo 6 tipos de medo que trava, que bloqueia, que aliena a mente do homem e impede que ele seja feliz, e impede que ele consiga a ter sucesso na vida, nas mais diversas áreas, na área conjugal, na área social, com as amizades, na área empresarial e etc. Exatamente o medo. Napoleão, no bojo de sua obra, no seu livro Mais Perto que o Diabo, ele estabelece 6 tipos de medos, a saber, a morte. A morte é o medo que nós humanos temos de morrer, não obstante, né? A morte ser a única certeza em que, no alto de sua infinita grandeza, Deus concebera ao homem. Você não sabe quando, mas a única certeza que Deus nos dera foi que um dia iremos soprar. E é exatamente esta a razão pela qual devemos viver como se tudo fosse um milagre, como defendia Albert Einstein. Albert Einstein, certa feita, foi pedagógico, no sentido de dizer que no mundo só existe 2 maneiras de enxergarmos o mundo. Um mundo em que não existe milagre. 2, um mundo em que tudo seja visto sob a perspectiva de milagre. E eu sou adepto da segunda corrente, pois o primeiro milagre se dá na eleição, na escolha, até mesmo antes da concepção, bem como no momento em que Deus escolhera Moisés, escolhera os grandes protagonistas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e o triunfal José do Egito, para ser parte integrante da nova e eterna aliança.
por que não dizer a antiga também. Na verdade, o Antigo Testamento, ele profetiza aquilo que seria revelado e cumprido no Novo, e o Novo revela aquilo que fora escondido ou profetizado no Antigo. E é esta a razão pela qual a transfiguração de Cristo Jesus serve para blindar, onde Jesus está no meio iluminado. De um lado aparece Moisés remontando o Êxodo e a lei mosaica, do outro é o erudito profeta Elias, representando os profetas, e os 3 anos e meio em que Deus dera poder para ele abrir e fechar os céus para chover e não chover. Para quem não sabe, Elias foi um profeta que, para além de ter pregado 100% no deserto, Deus mandava comida e água por meio dos corvos. Outro símbolo vem reflexa. Outra curiosidade em relação ao profeta Elias é que ele pregava nu para cumprir o propósito e a vontade do Todo-Poderoso. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os contornos e alcances desse nosso existencialismo, dessa ideia de finitude, que só Deus é eterno e nós podemos soprar a qualquer momento, e é muito pobre enxergarmos essa vida meteórica, essa passagem meteórica, aqui somente sob a perspectiva material. E aí, Napoleão Hill, em série do livro Mais Perto que o Diabo, ele usa uma metáfora, né, usando o diabo aí para explicar os medos, os tipos de medo que trava, que bloqueia o homem. E se de um lado o medo tem um lado positivo, né, para servir de defesa, servir de reação, do outro ele também acaba criando diversos obstáculos, diversos cárceres mentais, como defende o best-seller triunfal escritor Augusto Cury, em sede de seu livro, abre aspas, Os Cárceres Mentais. Augusto Cury, em sede do seu clássico livro, Os Cárceres da Mente, ele fora pedagógico de dizer existir mais prisioneiro da mente no mundo do que propriamente prisioneiro por trás de uma grade de ferro. São os cárceres mentais. Esses cárceres mentais, exatamente, que Napoleão Hill chama de 6 medos, começando do medo da morte, do medo da pobreza, do medo de perder a saúde, do medo de perder um amor e até de ter, do medo da velhice, do medo de ser criticado. E aí você começa a entender os contornos de alcance do que eu estou a falar. E por que o tema eu sou, eu posso, eu quero? Pois para colocarmos esse comando de Deus, otorgado desde lá a Torre de Babel, otorgado desde Gênesis, otorgado desde o cordão umbilical, tenhamos que buscarmos a verdade, como ensina João 8:32. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Ato contínuo remontando para o erudito Paulo de Tarso, aquele que escrevera mais de 50% do livro do Novo Testamento com base de carta de Romanos a Filemon. E este que talvez falasse confia que até a carta de Hebreus, composta por 3 capítulos, em que pese pode ter sido também escrito por Paulo de Tarso. Haja visto mesmo ter sido aluno de Dr. Gamaliel, que era considerado doutor da Torá. Mas vejam o quanto podemos refletir acerca desse tema. Eu sou, eu posso, eu quero. Gemiali dizia que somos aquilo que pensamos. Aí, a contínuo, vem à mente Jesus. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos aquilo que pensamos, exatamente temos que, e é exatamente esta a razão pela qual temos que vigiar 24 horas as palavras que brotam de nossas bocas. Pois se Jesus dizia que a boca fala de que o coração está cheio e o coração se farta com o que sai pela boca, tenhamos que
vigiar, tenhamos que monitorar 24 horas o que dizemos, pois somos o que falamos. Como dizia Jamie Allen, somos o que falamos. O William Ernesto Hell, aquele que inspirara Mandela nos 27 anos de segregação racial na África, em sua prisão, foi pedagógico no sentido de dizer que somos o Senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. O rei Salomão também foi pedagógico, filho do rei Davi, aquele que, diante do Todo-Poderoso, poderia pedir tudo, mas só pedira por sabedoria para governar sobre Israel. E dado o singelo pedido, o Todo-Poderoso poderia dar riqueza, poder a ele, que ele poderia pedir tudo, dinheiro, poder, do Todo-Poderoso, para além de torná-lo um dos reis mais importantes, dos 10 reis mais importantes de Israel, ao lado de seu pai, o rei Davi. Por torcer por via reflexa, Deus também tornara o rei Salomão um homem mais rico, mais próspero de sua época e mais sábio também. O rei Salomão escreve 3 livros para retratar as suas 3 fases da vida. A primeira fase ideológica que todos nós passamos, ele escreve o livro Cântico, o Cantares. Aí diz, quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela era a igreja de Filadélfia, aquela que Cristo Jesus, lá no último livro escatológico, a saber, Apocalipse, que significa revelação, diz, manda elogios, dando a entender que Filadélfia é um modelo de igreja, juntamente com Eutióquia, que é a primeira igreja primitiva, que deve servir de modelo para todo cristão ortodoxo, ou no mínimo que merece ser. Mas o rei Salomão escreve o seu segundo livro, retratando a segunda fase da vida, essa fase madura, né? E ele batiza como livro de provérbios ou de sabedoria. Olha a sabedoria. Chega a sua terceira idade e escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes, no sentido de dizer, na vida, tudo passa e tudo é ilusão. E o que me conforma é eliminar a certeza de saber que podemos contar com todo o poderoso Senhor dos exércitos do terceiro céu. O rei Salomão, para quem não conhece, para quem não sabe, casou-se com 700 mulheres, todas princesas e ricas. À medida em que ele iria casando com essas mulheres, todas princesas e ricas, ele ia agregando a riqueza dela para seu império. O rei Salomão acha pouco, consegue mais de 300 mulheres concubinas, totalizando 1000. E esta fora uma das razões pelas quais o rei Salomão começara a se desvirtuar daquilo que revelava a vontade e o propósito de Deus. Muitos críticos da teologia cristã, notadamente judaica e islâmica, indagam a razão pela qual Deus gostava tanto de um homem pecador como o rei Davi. E aí tem uma resposta teológica para isso. Pois Deus, desde o princípio, ele escolhera cada uma pessoa para o seu propósito, até antes do ventre de nossa mãe. Então, Jesus, em sua meteórica passagem de 33 anos e meio, chega para um cobrador de imposto, um publicano, e diz, eu te conheço até antes de você existir, até antes do ventre de sua mãe. Remontando aqui a profecia de Jonas, que passara 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, por desobedecer uma ordem do Todo-Poderoso. Vem, portanto, que Napoleão Hill estabelece 6 tipos de medos. E o primeiro é a morte, o medo da morte. E aí me remonta aqui a parábola entre o joio e o trigo, que Jesus disse que de nada serve um grão de trigo jogado no chão, se o medo não se permitir sepultar. E por sepultar se entendo, é morrermos em Cristo diariamente para poder nascermos. E não à toa Jesus, mesmo sendo Deus, Pai, Deus Filho, Deus Poder do Espírito Santo, se fizera homem
na pessoa de Cristo para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Cristo Jesus viveu e morreu como todos nós para que nós pudéssemos viver igual a Ele. Então essa ideia de morte deve ser vista como vida. Temos que morrer para o pecado, morrer para a soberba, morrer para o egoísmo, morrermos para a avarência, morrermos para a cegueira espiritual, notadamente. E não à toa Jesus disse que os fariseus eram revestidos de tamanha cegueira que eles conseguiam enxergar uma trave que estava atravessada, um argueiro no olho do seu irmão, e não conseguiria enxergar a trave que estava atravessada em seus olhos. Exatamente a cegueira espiritual, que remonta essa parábola entre o joio e o trigo e a parábola da cegueira espiritual. Então, o medo da morte nos bloqueia, nos aprisiona, como defende Augusto Cury, cria um cárcere mental. Nietzsche, certa feita, foi pedagógico de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescento as ideias, os hábitos, o vício e a ignorância. Inclusive, em que pese, a ignorância é responsável pelas coisas, todas as coisas ruins que acontecem no mundo. E aí aqui a gente observa aqui os 3 tipos de medos criados por Napoleão Hill. Dentre eles, o medo de morrer. A gente não pode ter medo de morrer, porque quando a gente tem medo de morrer, a gente deixa de viver, de nascer. O mais interessante não é viver, é renascer. E a gente renasce diariamente, morrendo para o pecado, morrendo para o caminho largo e longo. Agora na quaresma, que começaram agora notadamente dia quarta-feira de cinza ontem, dia 5, se estende até a Páscoa, é o momento de morrermos, não somente na quaresma, como todo ano, em todos os dias de nossas vidas, morremos para o pecado, pela cobiça, pela raiva. A raiva, como dizia Shakespeare. Shakespeare, certa feita, diz que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outrem. Pois muitas pessoas que a gente nutre raiva nem sabem que a gente sente raiva, e a gente que está se mutilando. Então é muito negativo, é nocivo para o nosso progresso, para a nossa prosperidade, para a nossa felicidade, para nosso sucesso pessoal, profissional e financeiro, nutrirmos raiva e ódio e medo. Em especial o medo de morrer para todas as coisas que não estão em plena comunhão com a vontade e o propósito de Deus. E aí Napoleão Hill estabelece, no seu livro Mais Perto que o Diabo, o segundo tipo de medo, que atrofia, que aliena a mente do homem, cria esse cárcere mental que nos bloqueia para ter progresso, para ser bem-sucedido, prosperar, ser feliz, que é a pobreza, medo de ser pobre. E aí me vem à mente aqui a passagem de uma oração da lavra do pai da escolástica, a saber, São Tomás de Aquino, para quem ele, em uma das suas estrofes dessa oração de sabedoria, pedido de sabedoria ao Todo-Poderoso, ele diz: me faz pobre sem ser miserável e rico sem soberba. Exatamente. Pois quando a gente tem que saber dividir o joio e o trigo, a gente tem que saber ser rico no pouco. E Jesus disse: quem é fiel no pouco será no muito. Jesus também foi pedagógico em dizer: quem é honesto no pouco será no muito. E não há no mundo ninguém tão pobre que não possa contribuir com algo, ainda que esse algo seja uma palavra amiga, um abraço, um aperto de mão, um like e uma inscrição no presente canal. Bem como no mundo não existe ninguém tão rico que não precise de algo, ainda que esse algo seja uma palavra que você esteja precisando para lhe tirar desta depressão, para te tirar deste medo da morte, pois não temos que ter ou temos medo da morte, pois a morte é a possibilidade que Deus nos dá de renascermos. É melhor renascermos diariamente na fé, renascermos diariamente na luz,
do que vivermos diariamente nas trevas do caminho largo e longo. Não à toa, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Como dizia Billy Graham, qual o caminho que você quer seguir? O largo ou o longo? O estreito é aquele onde que Jesus se encontra há mais de 2000 anos esperando para bater a porta. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Brilhante passagem bíblico. Veio, portanto, que não é fácil, não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos de eu sou, eu posso, eu quero. Tudo depende de nós, como dizia Jamie Allen, somos o que pensamos. Jesus remonta e referenda essa tese quando diz que a boca fala, do coração está cheio, o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um autor, salvo engano, britânico, que criou a tirania do medo. Será objeto de um vídeo aula, a tirania do medo e da raiva. E Shakespeare diz que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outro. Muita gente que a gente nutre raiva, alimenta a raiva, ela nem sabe quem tem raiva dela, de quem está se matando, quem está jogando adrenalina, quem está jogando cortisol no nosso organismo. Nós mesmos. E é exatamente esta a razão pela qual devemos buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente, como defende Paulo de Tarso em Romanos 12, 3:2. Não vos amoldais ao padrão deste mundo. Buscai, pois, se renovar por meio da vossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ato contínuo, nos remontando para a lei da atração. Fiz um vídeo aí que está publicado aí, cujo o título é, abre aspas, como sintonizar na frequência quântica de Deus à luz da escala de Hawking. Hawking criou a escala da emoção. É um psiquiatra, um filósofo, um escritor norte-americano que quis criar a escala de Hawking com o objetivo de delimitar os contornos e alcances das emoções, que ela vibra de 20 Hz até 700 mais, ou seja, pode chegar até 1000, onde está o amor, onde está a felicidade, a prosperidade e etc. A gente precisa aprender a escala de Hawking, e esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no canal, acesse, escute do início ao fim o vídeo, mais de 1 hora, que eu falo como sintonizar na frequência quântica de Deus à luz da lei da atração e da escala de Hawking. Existem diversos vídeos também aí, como eu falo, sobre viver como tudo fosse um milagre e a tudo da graça. Tessalonicenses 5, 15, 18. Pois a vontade e o propósito não é do homem, sim de Deus. Vejo, portanto, que a resposta para tudo, para todas as inquietações, todas as dores, todas as doenças físicas, mentais, espirituais que o homem passa, se encontra na palavra de Deus, se encontra na física quântica, se encontra na filosofia, se encontra na neurociência, em especial do primeiro ao último livro, de Gênesis a Deuteronômio, de Gênesis a Apocalipse. Mas Napoleão Hill cita o terceiro medo, que é medo de perder a saúde. Medo de perder a saúde. E aí, por saúde, se entenda saúde física, mental e espiritual. Escrevi um vídeo que tem postado também aí, que eu falo sobre os contornos e alcance de nosso existencialismo, acerca porque os contornos e alcance da dor da alma e da mente. E esta é a razão pela qual te convido a acessar o presente canal e assistir o respectivo vídeo onde eu falo acerca dos contornos e alcance da dor da alma e da dor do corpo. Muitas vezes as pessoas sentem dor no corpo e pensam que é uma doença patológica, física, mas não é. Ela pode ser mental. E aí tem que recorrer
à neurociência, tem que recorrer à psicanálise de Freud, Klein, Jung e Lacan. E muitas pessoas pensam que tem a dor no corpo, na alma, que é sinônimo de mente, mas na verdade não é nem uma coisa nem outra. O problema dele é de índole espiritual. Pois não estamos vivendo uma guerra de carne e de sangue, como dizia Paulo de Tarso, e sim contra os principados e os potestados do bem e do mal. Deus, com 2 terços de anjos defendendo o bem, e Lúcifer, com 1 terço dos anjos caídos, entrando na mente das pessoas para desviá-lo do caminho estreito. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Como dizia Billy Graham, qual é o caminho que você quer seguir? O estreito, que é aquele onde Jesus se encontra na porta para nos recepcionar, ou o largo, este da prostituição, do crime, das drogas, da ingratidão. E não à toa a ingratidão é um dos pecados em que Deus não é muito receptivo a perdoar, pois não há motivo de alguém ser ingrato com quem dá o que comer, beber e vestir. Não há razão para a pessoa ser ingrata. Mas muitas pessoas, né, falam em saúde, têm medo de perder a saúde e não se dão conta de que a dor da alma e do corpo se dá às vezes por questões psicológicas, questões, na maioria das vezes, espirituais. E é esta a razão pela qual eu reitero que não estamos vivendo numa guerra de carne e de sangue, e sim contra os principados do bem e do mal. Ocorre que onde abundou o pecado, superabundará a graça, pois Deus continua rígido, não obstante a rebelião de Lúcifer, com 2 terços de seus anjos para combater um demônio que diariamente não faz a menor cerimônia, tampouco hesita em roubar a nossa paz espiritual, a nossa paz quântica, a nossa paz cosmológica. E é esta a razão pela qual a Torá oral, né, que alguns judeus ortodoxos chamam de Cabala, outros, não sei, por ignorância, chamam de livro de Satanás, mas na Cabala tem alguns ensinamentos interessantes, como por exemplo, aliado à filosofia, né, a filosofia temporal, que diz que não existe frio e sim ausência de calor. Por via reflexa, não existe a escuridão e sim a ausência de luz. Ato contínuo, não existe o mal e sim a ausência do bem. Por via reflexa, não existe Satanás e sim a ausência de Deus, pois Satanás só age quando Deus permite. Exemplo, Judas Iscariotes, ele só agiu e vendeu Jesus por 30 moedas de pratas, depois que Jesus permite que ele seja tomado por Satanás. Quando Jesus passa por sua inefável crucificação, desce ao ponto mais baixo da terra, saber o Hades e o Sheol, lá a primeira coisa que ele faz é tomar a chave da vida e da morte de Satanás. Doravante, só existe o bem e o mal quando Deus permite. E muitos, eu fiz um vídeo aí dizendo por que Deus permite o mal, se Deus é sinônimo de bondade. Assiste aí esse vídeo. Por que Deus permite o mal? Os milagres que Deus faz ou fizeram ao longo da história não passa de mero apetite, degustação do grande banquete que Ele nos reserva no terceiro céu, pois o projeto e a promessa de paraíso não é nessa terra. Aqui é o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, o Vale do Sal, que Deus usa diariamente para tentar construir a nossa fé de forma gradativa, assim como ele fizera com Abraão, no momento em que ele disse que Abraão abandonasse toda a sua parentalha e fosse, vades, exatamente para ensinar a construir a fé de Abraão de forma gradativa. E o Vale da Sombra da Morte e o Monte Sinai é o lugar que ele usa exatamente
para construir a nossa fé de forma gradativa, aplicando uma espécie de secura espiritual, como defendia Teresa d'Ávila e São Tomás de Aquino, a sédia, que é aquele momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinar a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Ato contínuo nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Mas Napoleão Hill, em sede de seu transcendental livro Mais Perto que o Diabo, estabelece o quarto medo. Medo que trava, que alienia, que bloqueia o ser humano de prosperar, de ser feliz. Que é exatamente o medo de amar. É muito difícil falar de amor. Muito difícil falar de si mesmo. E esta razão pela qual eu fiz um vídeo falando que porque nem sempre existe uma autora que tem um livro com o título, abre aspas, porque nem sempre revelamos quem somos, porque nem sempre revelamos quem somos. Porque temos tanta raiva do que não existe e nem sempre revelamos aquilo que verdadeiramente somos. É muito difícil falarmos de amor. E o amor é um dos 9 frutos do poder do Espírito Santo. Amor, gozo e paz, que representa a Trindade. Para quem tem dificuldade de entender a Trindade, veja o ovo. O ovo é composto de 3 partes, a saber, casca, gema e clara. E isso não torna o ovo 3 pessoas. E assim a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. A Trindade representa exatamente o Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder do Espírito Santo. É Deus se revelar de 3 maneiras distintas. E logo após o quarto medo, o tipo de medo, a saber, o medo de amar, que nos trava a felicidade, que nos trava a descobrir o novo, não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. E aí a gente avança do amor e passa para o quinto medo, a saber, a velhice. Me vem à mente aqui Chico Anísio. Chico Anísio, certa feita, foi pedagógico, no sentido de dizer que o homem deveria nascer velho e morrer criança, pois quando chegamos à terceira idade já não temos mais aquele vigor, não temos mais aquela saúde física, mental e espiritual. E aí o rei Salomão chega à terceira idade, escreve Eclesiastes, no sentido de dizer que na vida tudo passa, tudo é ilusão, e o que o conformara é eliminar a certeza de saber que doravante poderia contar com o Todo-Poderoso, diferente dos ateus e dos agnósticos teístas e ateístas. Mas a velhice, né, Chico Anísio, foi pedagógico, se te dizer que o homem deveria nascer criança e morrer, nascer velho e morrer criança, pois quando chegamos à terceira idade já não temos mais aquele vigor físico, mental e espiritual. E aí Napoleão Hill chega ao seu 6º medo, tipo de medo, que é exatamente a crítica, que serve também como cárcere mental, que serve como bloqueador do sucesso, da prosperidade, da felicidade, do bem-estar social. A crítica, as pessoas que não estão abertas à crítica, elas estão bloqueadas para aprender. Tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Como dizia o grande filósofo, protagonista do ateísmo e do
pessimismo, a saber Schopenhauer. Schopenhauer foi pedagógico, no sentido de dizer que até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Mas Schopenhauer também foi pedagógico, no sentido de dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Vem à mente aqui Manuel Cortella, o filósofo, grande Manuel Cortella, para quem eu tenho na minha mais alta conta, também foi pedagógico, no sentido de dizer que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos. Por via reflexo, me vem na mente um grande protagonista da neurociência, um grande neurocientista norte-americano que vem disseminando a tese da não existência do livre-arbítrio, a ponto de dizer que o livre-arbítrio é a soma de tudo aquilo que não podemos dominar. Exatamente o famoso neurocientista norte-americano, qual seja Albert Sapolsky. Somos a soma de tudo aquilo que não podemos governar. É claro, né? Com ressalva do estoicismo, que é uma filosofia temporal, da inteligência emocional, que diz que aquilo que não tem remédio, remediado está. Mas veja, portanto, que a crítica é um grande bloqueador, um grande alienador da mente, criando esse escasso mental tão bem defendido por Augusto Cury, em série de suas obras, bem como os cassos mentais. Pois a pessoa que não está aberta a críticas, é claro, crítica construtiva, ela não terá oportunidade de descobrir o novo, como defende Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em Romanos 12:32, não vos amoldais ao padrão deste mundo, buscais, pois, se renovar por meio da sua mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a contínuo remontando a lei da atração, tão bem defendida por Jamie Allen, que diz que somos aquilo que pensamos. E é exatamente esta a razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que somos o que pensamos, como defendia Jamie Allen, bem como aquilo que defendia William Ernesto Herrick, que inspirava Mandela, quando disse que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. Ato contínuo, concluindo o presente estudo temático no sentido de recitar uma transcendental frase da Lavra, do poeta português, a saber, Fernando Pessoa, para quem à época fora pedagógico de dizer, abre aspas, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, diariamente deve fazer o maior esforço possível para se esvaziar de ser e dizer, eu sou, eu posso, eu quero, tudo aquilo que estiver à luz da vontade e do propósito de Deus, sob a perspectiva da lei de Deus e da lei dos homens, pois Tiago é pedagógico, quando diz somente cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca na posição de pecadores. E é exatamente esta a razão pela qual tenhamos que fazermos o maior esforço possível para sermos o Senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma naquilo que revela a vontade e o propósito do Todo-Poderoso, hoje e sempre. Amém. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria e tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés filosófico, ideológico, especial teológico, pensa em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar luzes de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente nesse período em que dá início aí a quaresma, se estendendo pelos próximos 40 dias, que aquele problema, aquele período em que Deus nos coloca no Vale da Sombra da Morte, no Monte Sinai, para aprendermos a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, aprender a superá-los. A contínuo, temos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam se humilham serão humilhados, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, nada me abalará, hoje e sempre. Amém. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like,
Aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. Recomendo que assistam dezenas e dezenas de vídeos que tem postado aí no presente canal. E se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Excelente Quaresma e Páscoa e fique com Deus. Até a próxima.